a gente esse mês resolveu falar sobre planejamento, porque a gente sabe que no começo do ano isso sempre é importante, mas principalmente porque esse ano, assim como ano passado, foram anos muito difíceis da gente trabalhar com planejamento. Então, essa é uma questão muito delicada, né? Como a gente trabalha com planejamento em tempos como os atuais. Então, gente, esse mês inteiro lá no canal do Caberge, a gente focou nessa questão de planejamento, a gente fez entrevista com outro professor, a gente está trazendo algumas coisas para vocês, algumas ferramentas, e a gente resolveu trazer esse primeiro webinário para falar de planejamento com a Daiane Santos, que é uma empreendedora com vasta experiência em atividades como orçamento, planejamento financeiro, vendas e treinamentos em empresas de pequeno, médio e grande porte. Foi co-criadora do Networking de Valor, atuou na instrução dos processos de treinamento na Dali Carnegie Training e atualmente está à frente da Daiane dos Santos Mentoring, empresa de desenvolvimento de líderes e de treinamentos corporativos. Daiane auxilia donos de negócios, autônomos e profissionais liberais a alavancarem seus negócios através de habilidades e comportamentos. E hoje ela vai estar aqui com a gente, dando esse webinário gratuito, trazendo um pouco desse conhecimento dela, que é tão vasto, para ajudar a gente nesse momento que nós sabemos que é tão delicado. Então, antes de mais nada, muito obrigada, Daiane, por estar aqui conosco, por ter essa disponibilidade e trazer que você sempre abrilhanta nossos eventos. Muito obrigada, tá? Vou passar para você. Obrigada, Angélica. É uma satisfação estar aqui novamente e poder contribuir. Espero que eu consiga trazer algo útil, alguma ferramenta que vocês consigam de fato implementar e fazer uso durante esse ano, que nós sabemos que vai ser tão desafiador quanto o ano que nós passamos agora, foi 2020, né? Então, espero poder contribuir positivamente com vocês. E obrigada pelo convite mais uma vez. Então, pessoal, bem-vindos, bom dia. Eu tenho uns avisos antes de começar, antes de projetar aqui, alguns avisos importantes. Primeiro, como a Angélica me apresentou tão bem, né? Eu sou trainer há anos, trabalho com treinamento, desenvolvimento, consultoria, mentoria. Então, normalmente, eu não faço palestras expositivas. Então, aqui, percebam e entendam como também um treinamento onde vocês podem e devem interagir. Então, quando houverem perguntas, por favor, respondam, não se sintam acanhados, participem. Quanto mais vocês participarem, mais eu poderei contribuir com vocês, mais eu consigo personalizar essa entrega, tá bom? Outra coisa importante, nós vamos aprender uma técnica simples de visão de um planejamento, onde vocês conseguem ter na mão. Para isso, vocês precisam de uma folha. Pode ser uma A4. Peguei até uma folhinha de bloquinho para ser mais simples, que esses bloquinhos, acredito que todo mundo tem em casa, os bloquinhos de anotação. Então, uma folhinha, nós vamos precisar de uma folhinha dessa durante esse trabalho, tá? Então, simples para que vocês façam que vocês tenham uma visão simplificada do planejamento do seu ano, tá? E peço que venham com a mente aberta, o coração aberto e participem, como eu falei. Planejamento anual é o nosso tema de hoje. E eu gosto de... Essa frase que eu coloquei agora, eu confesso que ela veio em 2020. Eu usava uma outra frase em todas as minhas palestras e eu tenho usado muito essa, de acordo com essas lições aprendidas em 2020. Então, acredito que nós precisamos desenvolver essa coragem de sermos nós mesmos, que assim nós conseguimos transformar os nossos negócios, as nossas relações e o nosso trabalho, na nossa vida como um todo, né? Então, as bases do meu trabalho são essas. Sempre que eu falo, sempre que eu participo de algo, os artigos que eu publico, eles sempre estão baseados nesses 4 itens, que é a autoliderança, a gestão de pessoas e a estratégia. O Enneagrama, ele é uma ferramenta que apoia esse tripé. Essas 3 grandes áreas, elas são municiadas pelo Enneagrama. Depois, se vocês tiverem mais curiosidade sobre os temas, podem acessar o meu site, meu Instagram e as redes sociais. Hoje nós vamos falar mais sobre o tripé, sobre
a estratégia, tá bom? Então, para começar, falando de planejamento, algo que nos vem muito à mente, provavelmente já passou na cabeça de vocês, e antes de entrar aqui, vocês talvez pensaram, será que vale a pena planejar 2021 depois de 2020? Eu quero ouvir vocês, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam sobre planejamento anual, sobre planejar, prever 2021, depois de tantos imprevistos que aconteceram em 2020. Bom, Daiane, eu acho que tem que planejar alguma coisa, né? Também não dá para a gente deixar correr frouxa. É claro que tem que ter uma maleabilidade e estudar as flexibilidades, tipo ter plano B, C, D, mas a gente tem que planejar alguma coisa, porque se deixar correr vai ser pior do que se você não fizer um planejamento qualquer, né? Perfeito, com certeza, com certeza. Nós precisamos entender que muitas coisas na nossa vida, elas não estão sob o nosso controle. Agora, o que está sob o nosso controle, isso deve sim ser planejado. Eu acho que é fundamental o planejamento, infelizmente, então, sem ter que mexer em tudo, mas vamos ver se dá. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, rapidamente, eu acho que tem que planejar, até porque, principalmente por conta de um ano que nem esse, se a gente não planejar, até a própria vida da pessoa vai acabar influenciando no dia a dia profissional. E a própria vida a pessoa controla, né? Por mais pandemia que exista. Perfeito, exatamente, exatamente. Eu preciso ter um norte, né, a seguir, porque caso contrário, quando acontecem esses imprevistos, eu não sei como remanejar, como replanejar, como dar um novo direcionamento aos meus projetos. O que eu vou adaptar se eu não tenho nada previsto? E aí eu vou indo com a maré e eu acredito que os problemas aumentam e ampliam, né? Pensando nisso, então, que nós percebemos que é importante sim planejar mesmo após um ano de tantas incertezas como foi 2020. Aliás, acredito que é mais importante ainda agora em 2021 nós trazermos um planejamento sóbrio e trazermos as lições aprendidas em 2020 para esse planejamento de 2021. Pensando nisso, eu gostaria que vocês pegassem um papel agora, e vocês vão precisar, além daquele papel, um outro, né? Para que vocês façam algumas anotações que vão ser para vocês, simplesmente para vocês, para que vocês consigam clarear as ideias para esse planejamento. Se eu perguntar para vocês qual foi a maior lição de 2020, vocês conseguem colocar no papel de 1 a 3 grandes lições desse ano? 2 minutinhos, anota de 1 a 3 grandes lições. Enquanto isso, estou comentando um pouquinho do que eu percebi dessas lições. Percebi que 2020 trouxe para nós a certeza de que nós não controlamos tudo, né? Que nós não controlamos a maior parte da nossa vida. O imprevisível também, ele vem e nos assola, ele vem e toma conta, ele não espera que nós estejamos preparados, de fato, para acontecer. Apesar de que, se nós estudássemos um pouco mais, existem artigos científicos que já previam uma pandemia como essa. Mas nós vivemos em um mundo em que nós nos preocupamos, sim, com o nosso dia a dia e não lemos artigos dessa natureza diariamente. Talvez uma outra pessoa... Isso aí desde 2008. Isso, desde 2008. Teve uma palestra do Bill Gates, né? Foi o Gates que falou. Eu estou acompanhando isso lá de trás. Quer dizer, já houve vários ensaios aí de pandemia, mas essa foi a que, por não apresentar sintomas, foi a que disseminou pelo mundo inteiro. Exatamente. Então, se nós estudássemos, aprofundássemos um pouco mais, nós teríamos, assim como o João, uma noção. É claro que não tem como saber que vai ser em 2020, vai ser em 2021 ou quando vai ser. Mas eu consigo, então, ir adaptando o meu negócio e a minha vida para um cenário de incerteza. Visto isso, essa é uma das lições que ficou para mim. Entender e buscar mais informações diversas
que influencia a vida de todos também. Outra grande lição é relacionada ao tempo. O quanto a nossa vida, ela realmente é breve. Coisas que nós julgávamos ser simples, corriqueiras, e nós aprendemos que elas são tão importantes, tão relevantes como um abraço, e que nós fomos limitados e impedidos de dar esses abraços. E isso também impactou muito o nosso dia a dia, inclusive profissional. Então, a brevidade da vida também ficou muito clara e muito explícita nesse ano, certo? E a última grande lição, que aí tem relação com aquela frase lá do início, é relacionado ao autocuidado. Eu elenco essas 3, particularmente, para vocês pode ser outra, gente, deve ser outra. Cada pessoa é diferente. É o que tocou mais para mim, que eu estou compartilhando com vocês. É a respeito do autocuidado. Como assim? Essa pandemia, ela nos afetou de diversas maneiras. Além das questões de saúde, das questões... Deixa eu até tirar daqui. Respiratórias, ela também nos afetou psicologicamente, devido a essas restrições, a essas perdas, a essa mudança tão radical na nossa vida. Então, se alguém colocou aqui autoconhecimento, equilíbrio emocional, valorizarmos o agora, exatamente isso. Para mim, essa é a terceira grande lição, extremamente importante. Nós entendermos, nós valorizarmos as coisas simples da vida, nós valorizarmos a nossa saúde, nós cuidarmos de nós mesmos. Afinal de contas, se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não conseguimos cuidar de mais ninguém. E como eu falo muito em liderança, e autoliderança é muito relacionado a isso, ao cuidar de si para então cuidar dos outros. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui. A velocidade das mudanças. Uma das maiores certezas da nossa vida, Márcia, é mudança. Uma das coisas que nós podemos ter certeza absoluta é que as coisas irão mudar. Agora nós precisamos nos preparar para essas mudanças. Adaptação, aprender a lidar com novas ferramentas, e usar, aproveitar melhor minha casa. Perfeito. A nossa casa virou 24 horas dentro de casa, então virou nosso trabalho, nossa casa, nosso lar, tudo. Nós precisamos redefinir isso e aprender a valorizar a nossa casa, né? E as novas ferramentas nos desafiaram a desenvolver novas habilidades também, não é mesmo? Pode falar, João. Controlar o estresse. Controlar o estresse. Eu prefiro falar em gerenciar o estresse, porque controle exato sobre as nossas emoções, nós não temos. Nós conseguimos gerenciar a partir do momento que nós as sentimos. Então, eu prefiro a palavra gerenciar o estresse do que controlar, porque aí, de novo, nós vamos para uma grande ilusão do ser humano, além da ilusão que nós temos, não sei por que o nosso cérebro muitas vezes imagina que nós somos imortais, né? Nós também temos essa ilusão do controle absoluto. E o nosso estresse, as nossas emoções não estão sob o nosso controle, estão sob a nossa gestão. É diferente. E quando eu entendo essa sutil diferença entre controlar e gerenciar, aí eu passo a ser mais saudável quanto ao estresse, quanto ao emocional. Ter sempre uma reserva de segurança, perfeito, Janaína. Principalmente quem é autônomo, quem é empreendedor, aprendeu finalmente a importância, o porquê tanto se fala dessa reserva de segurança, não é mesmo? Buscar autoconhecimento e equilíbrio emocional, acho que eu já tinha falado antes, né? Eu falei bastante sobre isso. Controle emocional, bastante gente falando sobre controle emocional. Eu vou falar sobre isso na relação com as nossas metas e objetivos. Vou falar muito sobre isso hoje. Aceitar as diferenças, nossa, Márcia, isso é fundamental em todos os momentos, realmente para a vida inteira, né? Ninguém é igual a gente, todo mundo é um ser totalmente individual e único. E entender essas diferenças e respeitar essas diferenças nos ajuda a nos relacionar melhor. Controlamos
apenas as nossas ações, nos arrependemos mais do que não fizemos, do que aquilo que fizemos, e saúde mental é a base. Isso mesmo, Sabrina. Muitas vezes nós nos arrependemos justamente das coisas simples que nós deixamos de fazer, porque nós deixamos de colocar isso como algo importante, relevante e objetivo na nossa vida também. Muitas pessoas agora, nesse ano, se aproximaram mais dos seus filhos, por exemplo, por estarem em casa, as crianças estarem sem aula, e tinha como um objetivo anterior essa aproximação com os filhos, e agora a pandemia gerou isso. Só que daqui a pouco, aí as vacinas estão começando a sair. Em outros países pelo mundo, as pessoas já estão sendo imunizadas. Daqui a pouco nós voltamos ao normal ou ao habitual. E aí o desafio é de não gerar esse arrependimento de pequenas coisas novamente, evitando esse afastamento. Como vocês podem manter a proximidade adquirida? Como pode se manter essas relações? É importante anotar e pensar nisso também. Pode falar, João. Isso ocorre mais quando os filhos são pequenos, né? Que estão em casa. Sim, mas ocorre exatamente o contrário quando os filhos já estão grandes e longe de casa. Fica mais difícil, né? São os nossos pais também, quando a gente mora, isso fica, o distanciamento, né? Ficou impossível você estar correndo o risco de... Eu fiquei em pânico no início da pandemia. Meu pai, com 89 anos, resolveu vir para minha casa. Nossa. E depois não tinha como voltar. Acabou que eu fiquei 7 meses no Rio Grande do Sul. Eu moro no Rio, mas eu sou do Rio Grande do Sul. E eu me contaminei em maio. Então, quando eu curei, fiquei estabilizado, praticamente não tive sintomas. Em junho eu fui. Que eles já estavam loucos, que eles queriam que eu fosse, porque eu fosse. Gente, já tô exposta. Eu não vou. Né? Então, depois eu acabei indo. E aí fica uma outra forma de raciocínio, João, te convido. Já que quem está com os filhos maiores ou os pais que está tendo esse afastamento e não houve, assim como eu, a aproximação durante a quarentena, lista aí também como, se for relevante para você, como relevante, a aproximação quando possível. Como vocês vão valorizar ainda mais esses momentos quando eles forem possíveis, né? Ser mais preventivo, principalmente com as finanças, já falamos. Resiliência, solidariedade, aprendizados. Que aprendizados, Bruno? Aprendizado é muito vago. Tenta deixar mais claro isso para você. Uma oportunidade de reaprender a lidar com o filho, também fico feliz com a proximidade. Conflitos, sim, geram conflitos devido a uma convivência maior, é normal. E aí nós precisamos aprender a lidar com isso, porque conflitos e divergências vão ter na nossa vida o tempo inteiro. Assim como antes foi falado a respeito de entender as diferenças, aí também é uma habilidade importante para nós desenvolvermos, lidar melhor com esses conflitos, lidar melhor com essas diferenças. Adaptação... Oi? Empatia, né? Porque a gente começa a sentir o que o outro está sentindo. Então a gente começa a entender o que o outro está sentindo. Sim, e a gente se coloca no lugar dos outros. Então, isso tem sido muito importante, porque às vezes a gente passa desapercebido pelas pessoas e agora a gente dá mais valor, né, às pessoas. Exatamente. Então, perceber isso, que o outro é outro. Empatia é um conceito de que o outro é outro. Eu entender que o outro é outro, ele não é como eu, não vai pensar igual a mim, e eu preciso simplesmente entender e respeitar isso e não forçar o outro a pensar como eu, e eu também não preciso pensar igual a ele, né? E isso reduz muitos conflitos também. Bom, vamos seguir. Como mudar um ambiente interno em home office ou receber novos residentes? Aí eu não sou especialista. Aí o ideal é que você fale com arquitetos de design de interiores, que particularmente me ajudou muito a entender e colocar limites.
onde eu trabalho, eu tenho o meu canto de trabalho, que é aqui onde eu estou com vocês. Então, quando eu ligo a câmera, que eu vejo esse quadro aqui atrás, é como se um gatilho ligasse. Agora eu estou no modo trabalho, agora eu estou no meu escritório e não na minha casa. Eu não vou misturar os assuntos. Então, é importante você ter delimitado, sim, esses ambientes de home office, de trabalho, enfim. Com relação à convivência, aí acordos, né? Conversar e manter acordos com as pessoas. Tem aquele ditado, tudo que é combinado não sai caro? Vale muito a pena isso. Como são novas pessoas, uma nova forma de conviver, uma nova realidade, vale a pena justamente essa questão de acordos, conversar e chegar no denominador comum. Tá? Qual o horário que você está em reunião, que você precisa de silêncio, que você está em trabalho e não pode ser interrompida, e colocar agenda nisso, assim como você colocaria em outro momento no teu ambiente de trabalho. A gente está demorando para passar os slides, eu vou seguindo mesmo assim. Vamos voltando aqui. Então, posso mandar um abraço aí para a Lorena Benchimol, que ela foi minha professora na FGV. Ai, bacana. Bem-vinda, Lorena. Eu vi quando ela entrou antes. Bem-vinda. Voltando, então, tendo em mente essas lições, adorei ouvir as lições de vocês, os aprendizados. Vamos pensar agora no nosso ano, na sequência do nosso ano, como eu vou planejar e estruturar. Quando eu falo em planejamento, muitas vezes nos vem uma confusão mental. Como eu vou planejar 12 meses, tantas coisas, tanta incerteza, depois desse 2020 maluco, para que lado eu vou? O que é importante, o que é urgente, o que é relevante, o que eu coloco nisso? E aí nós começamos a ver 1000 possibilidades. E a intenção aqui é nós traçarmos um caminho, a ser uma bússola, onde você vai ter um norte, como eu falei no início, de como fazer isso. E, já que falamos de 2020, quais eram os seus objetivos e sonhos para 2020? Vocês lembram que vocês anotaram lá de grandes sonhos e objetivos no final de 2019? E o que vocês colocaram como projetos para 2020, como coisas importantes a realizar em 2020? Convite, depois de todas essas lições, nós entendemos o que nós aprendemos. Agora vamos fazer uma viagem um pouco mais no passado e entender quais foram os objetivos que nós colocamos para 2020 e muito provavelmente, não vamos ser hipócritas, muito provavelmente nós não alcançamos, principalmente os profissionais, devido a todo o cenário mundial. E agora eu quero convidar vocês a trazer esses objetivos de volta e avaliá-los. Eles ainda são importantes? Eles ainda têm um peso relevante na sua vida? Gostaria que vocês trouxessem no mínimo 3, aí de novo para vocês, e façam uma análise. Eu vou falando enquanto isso e vocês podem ir anotando. Desses objetivos que vocês colocaram, aumentar o faturamento, conseguir mais clientes, aproximar dos filhos, esses objetivos ainda são importantes? Se eles ainda são importantes, eu peço que vocês façam 2 colunas, uma lista dos objetivos que vocês tinham e outra dos objetivos que vocês irão manter para 2021. Se eles ainda são importantes, vocês transferem para a 2ª coluna, dos objetivos que vocês vão manter em 2021. E agora vocês vão buscar eles novamente e vão planejá-los de acordo com as informações que nós temos, de acordo com as tuas ações, as tuas atitudes, de acordo com aquilo que está no teu controle. Então, de novo, faz uma análise agora, busca lembrar. É claro que vocês vão precisar mais tempo depois. Agora a intenção é trazer a mente de vocês e entregar a ferramenta. Depois vocês vão precisar de mais tempo para avaliar esses objetivos, para avaliar o que é importante e relevante para vocês e fazer um planejamento estruturado, conciso, da melhor forma, tá? Então, vai lá, pega esses objetivos que você fez em 2019 para 2020 e valida eles. O que ainda é importante? O que eu vou trabalhar em 2021? E aí coloca nessa outra coluna. Certo? E aí vocês vão listando e colocando, se vocês conseguirem, o ideal é que vocês coloquem também um peso em cada objetivo.
Vamos dizer de 0 a 10. De 0 a 10, qual é o nível de importância e relevância desse objetivo para a minha vida? Qual o impacto dele na minha vida como um todo? Porque é nesses que vocês vão focar mais dentro da ferramenta daquela folhinha que eu falei antes para vocês. Então, eu peço que vocês peguem essa folhinha. Enquanto o meu computador, eu acho que eu vou manter sem slide, tá? Porque ele tá muito demorado para passar, então vocês vão ficar olhando para minha cara. Vamos colaborar com o inevitável, né? Não está sob meu controle o meu computador querer colaborar e ser mais ágil. Ele não quer, então vamos fazer sem slide mesmo, tá? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Lidar com medos, isso é muito importante, Janaína. Para isso, o ideal, quando você percebe que você está com muitos medos e que isso pode te travar, é procurar um atendimento especializado mesmo, profissional, psicólogo, fazer acompanhamento. Eu costumo falar que todo mundo precisa de terapia. Ah, Daiane, você já fez? Sim, já fiz. Acho que todo mundo precisa. E esses momentos, quando a gente já falou que a gente aprendeu tanto a valorizar a saúde mental, nos deixa mais claro isso ainda. Então, não existe pílula mágica, não é um treinamento de final de semana que vai te ensinar a ter a melhor inteligência emocional do mundo. Ele pode até te dar ferramentas, mas ele não vai fazer milagre por vocês, tá, gente? Guarda mais essa daí. Não tem salvador que vá mudar completamente a sua vida de um dia para o outro. Então, é importante que você faça, sim, acompanhamento, que você tenha um acompanhamento e dê atenção à saúde. Sim, isso mesmo, dar mais atenção à saúde é extremamente importante, João. Você procurou perfeito, Janaína, perfeito. Online, isso. Online é bom também. A gente aprendeu que o online é uma extensão do presencial, não é mesmo? Então, vamos lá. Folhinha em mãos. Aquela folhinha, pode ser uma folha, pode ser A4, quem tiver A4 tem mais espaço para escrever, melhor é. Canal Neurovox, maravilhoso, é um neurocientista, Sabrina, o Pedro Calabresa. Eu estou, inclusive, fazendo aquele curso dele, ele vendeu um curso agora, muito conciso, muito grande, de inteligência... Mas eu queria fazer esse curso também, quem sabe na próxima turma. Ele não tem previsão de próxima turma, né? Está muito interessante, é muito completo. É bem difícil dar umas travadas no cérebro da gente, eu já estudo o tema há anos e mesmo assim eu fico assim, gente. Então é muito interessante. Mas só o canal Neurovox já ajuda muito, gente, muito. Algumas coisas que eu tô trazendo para vocês aqui hoje são inspiradas, sim, no que eu aprendi com o Pedro Calabresa, tá? Outras não, algumas sim. Então é importante. Recomendo, assim como a Sabrina recomendou. Vamos lá, uma folhinha. Mas que vocês peguem uma folhinha, vamos à prática. Pode ser uma 4, você vai ter mais espaço, mas eu preciso que vocês destaquem ela. Que agora nós vamos pegar esse objetivo que vocês reservaram aí, um objetivo importante, o que vocês querem para 2021, onde vocês querem estar, quais são os objetivos de 2020 que vocês transportaram para 2021 e vamos colocar de forma prática. Nessa folha, dobra ao meio e divide ela em 3 cada vez. Eu gosto de dobrar, que fica mais fácil. Tá? Mas vocês podem simplesmente rabiscar. Tem outro modelo assim de riscar. O que for mais simples para vocês, o que vocês se entenderem melhor com essa folha. E aí vocês vão fazer algo muito intuitivo e muito simples. E vocês vão dizer assim, Daiane, poxa, é tão simples. Às vezes a gente complica demais a nossa vida. Eu prefiro simplificar. Eu tive um professor de cálculo que ele dizia assim, por que facilitar se eu posso complicar? Eu odiava essa frase dele. Eu prefiro o oposto. Então vamos simplificar a nossa vida, certo? Porque se nós complicarmos demais, nós não vamos executar. Então vamos simplificar. Nessa folhinha, quem já dividiu, você vai colocar os meses do ano, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim por diante, um em cada quadrinho, certo? Um em cada quadrinho desses aqui. Porque tem um outro ditado que fala assim, você não é capaz de comer um elefante em um dia, de uma só vez. Então,
uma das nossas grandes armadilhas é colocar um grande objetivo, uma grande meta. Eu quero dobrar os meus clientes, eu quero emagrecer 20 quilos e eu não corto isso em fatias. E aí fica muito grande, fica muito longe. E vocês falaram tanto em emoções que o certo é, força de vontade não funciona. A Sabrina já ouviu isso. Força de vontade não funciona, as nossas emoções, elas mudam, né, constantemente. E hoje eu estou extremamente otimista, eu vou traçar uma meta linda, maravilhosa, e amanhã eu estou cansada, porque eu trabalhei o dia inteiro, ou eu estou com dor de cabeça, comi uma coisa que me fez mal, estou com dor no estômago, e eu não vou fazer. Então, e esse objetivo fica muito grande, muito longe, eu jogo ele para frente, de novo, sempre para frente, porque é mais fácil eu acreditar que amanhã eu vou fazer do que eu começar a fazer hoje, do que eu levantar a bunda da cadeira e fazer hoje. É muito mais fácil eu acreditar que amanhã eu começo, amanhã eu faço. Principalmente se forem objetivos muito grandes. Então, por isso, essa divisão para que nós possamos cortar em pedacinhos esse objetivo durante o ano, durante os meses. Tá? Vocês já dividiram, gente? Já conseguiram colocar na folhinha? Me dá um ok. Sim. É o tempo, né? E aí eu vou pegar aquele objetivo. Vou supor que vou pegar um objetivo totalmente hipotético aqui, com números. João, pode falar? Desculpe. Ah, não. Achei que iria falar. Tá. Digamos que eu quero conquistar 20 novos clientes em 2021. Esse é o meu objetivo. Eu quero dobrar de tamanho minha empresa. Vou colocar um maior, assim, porque 20 parece pequeno até. Depende do negócio, né? Quero dobrar o tamanho do meu negócio em 2021, apesar de um ano de possíveis dificuldades. Como assim dobrar? É grande, é difícil. O quantos clientes mais eu vou precisar em janeiro? Quantos clientes mais eu vou precisar ao longo do ano? E aí vamos pegar para dobrar, vamos dizer que hoje eu tenho 50 clientes, para dobrar eu preciso de mais 50. Então eu preciso de 50 novos clientes ao longo de 12 meses. Se eu pensar nos 50, é muita coisa. Agora, se eu dividir os 50 por 12, já fica menor. E aí eu começo a pensar também, é importante que vocês pensem na sazonalidade do negócio de vocês, no que vocês estão querendo fazer. Eu quero emagrecer 20 quilos durante o ano, tá? No inverno você come mais, então você precisa emagrecer mais quando? Quais são os meses que você vai conseguir trabalhar melhor a sua dieta, o seu dia a dia, que você vai conseguir treinar mais? Você treina na academia ou você treina na praia? Eu particularmente treino na praia, então o inverno para mim é um pouco mais complicado. Eu falto mais, porque chove eu não vou. Então eu sei que o inverno para mim é manutenção de peso, se eu quiser perder peso no verão. Então é importante vocês entenderem isso no momento de colocar essas metas nesse papel. Esse papel aqui serve principalmente, além de metas, e aí outro desafio. Você vai colocar a meta aqui, que em janeiro eu quero 2 clientes. Abaixo desses 2 clientes, você vai colocar as ações. O que você vai fazer para alcançar esses 2 clientes? Quantas reuniões, quantas ligações, quantas prospecções, quantas postagens em rede social, quantas lives, já que agora essa é a nossa realidade, né? Quantas reuniões virtuais, quantos encontros de networking. Você vai colocar as ações, porque essas ações serão menores e mais realistas. Aí o seu planejamento vai ser mais realista também. Sim? Eu estou trazendo exemplos aleatórios porque eu não conheço a realidade de vocês, gente. Estou tentando trazer exemplos. Se alguém quiser me falar um objetivo seu, eu posso ajudar a desenhar isso. Alguém quer compartilhar? Você destacou meus 2 projetos para 2020. De alguma forma o profissional foi feito, mas o de peso não. O de peso, eu acredito que ninguém, né? Quem acordou na quarentenou errado.
né? Não tem como. Eu, particularmente, eu brinquei, me dá vergonha, mas não engordou, Márcia? Nossa, te invejei agora. Demais, demais. Eu ainda fui para casa da minha mãe, fiquei lá 6, 7 meses. Então, eu engordei 14 quilos. Agora eu voltei para o Rio, tô na dieta, nos treinos, já perdi 8. Ainda faltam 5, né? Mas vou chegar lá, Te invejei legal agora, viu, Márcia? Eu não consegui. Não tive força de vontade. Força de vontade não funciona mesmo, né? Não consegui. Brincadeiras à parte. Que bom que eu consegui trazer um exemplo real, então, Janaína, de alguma forma que condiz com a sua realidade, que você consegue desenhar. De novo, eu engordei 14 quilos. Eu sei que eu não vou perder. Eu engordei 14 quilos em 6 meses. Eu vou perder 14 quilos em 1? Não vou. De jeito nenhum. Não adianta nem eu criar essa ilusão ou eu buscar uma fórmula mágica para que isso aconteça. Vou prejudicar minha saúde. Então, como que eu vou conseguir voltar ao meu corpo, voltar àquela minha condição, que eu estava tão feliz, confesso que foi uma das melhores fases antes da quarentena, de corpo para mim. Como que eu vou voltar de forma saudável? Para isso, de novo, eu busquei formas de profissionais, eu busquei formas simples que eu cortasse esse objetivo e ele se tornasse mais real, mais simples, menos difícil para mim, menos doloroso para mim, esse processo. Sim, o Covid reforça esses cuidados, sem dúvidas, Márcia, sem dúvidas. Para mim, particularmente, eu sou muito ativa. Então, eu fui cerceada das minhas atividades, porque a minha atividade principal física é dança, eu não posso dançar. Então, até eu retomar, isso prejudicou muito o meu dia a dia e tudo mais. Então, eu acabei comendo mais, sem fazer atividade física e engordei. Fazer o quê? O bacana é que eu sei a causa e eu sei a solução também. Vamos lá. Quitar minhas contas para abrir minha empresa. Deixa eu usar esse exemplo. Perfeito, Leila. Muito bom esse exemplo. Paguei parte em 2020 e iniciei o registro da marca. Fiquei contente com 2020, mas ainda persigo a meta em 2021. Ótimo. Como você pode colocar isso no planejamento, Leila? Você quer quitar as contas para abrir a empresa. Percebe que são duas coisas dentro de uma? Agora, se eu colocar isso como um grande objetivo, vai ficar mais fácil para você. Como assim? Você quer abrir o seu negócio. Esse é o seu objetivo. Colocar o seu negócio para funcionar. Para isso, você tem várias atividades a fazer. Então, você coloca como objetivo final abrir o seu negócio. Abrir tua empresa. Ponto. Abrir minha empresa. Quais são as atividades mês a mês? Tem que quitar contas, que você falou. Em janeiro, qual é a conta que eu vou quitar? O que você vai escrever aqui é qual é a conta que você vai quitar. Vou quitar a conta X. Em fevereiro, a conta Y. Em março, a conta Z. Em abril, vou concluir o registro de marca. Em maio, eu vou contratar uma empresa de brand ou vou criar logo. Em junho, eu vou fazer o plano de negócios. Você vai picando em pequenos objetivos até que em dezembro você está com a sua empresa aberta em funcionamento. Entende? Fica mais simples se você fizer isso, Leila. Pensa em um objetivo só. De novo, nossa mente, ela nos sabota o tempo inteiro. Por quê? Nós somos feitos para economizar energia, para sobrevivermos, e desta forma, nós buscamos sempre o mais confortável e o mais simples. Então, se eu simplificar as minhas metas, eu estou ajudando o meu cérebro a não me sabotar. E se eu estou colocando menos opções, eu também ajudo o meu cérebro a não me sabotar. Vocês já fizeram alguma vez na vida, já passaram pela seguinte situação? Eu pego o celular, estou com fome, ou estou começando a sentir fome, eu pego o celular e abro o Rappi, o iFood e vou procurar uma comida. E aí eu começo a passar. Fico meia hora, 1 hora ali procurando uma comida e não me decido. E aí, de repente, eu digo, tô com
tô com muita fome, vai demorar 40 minutos para chegar, desliga o aplicativo e vai fazer alguma coisa que tem em casa. Vai comer qualquer coisa que tem em casa, às vezes uma porcaria. Vocês já passaram por essa situação? Isso se dá devido ao complexo de escolha. Sim, Sabrina, isso. Complexo de escolha. Nosso cérebro, quando ele tem muitas opções à disposição, ele não consegue escolher. Ele não consegue escolher. E entre a dúvida, ele prefere não fazer. Ele simplesmente se omite. Então, quando vocês pensarem nesses objetivos, tenta reduzir o máximo que você puder. Coloca 1 ou 2 no máximo como grandes objetivos para 2021. E você vai focar nesses. Eu digo 2 normalmente porque nós buscamos sempre dividir entre o profissional e o pessoal. Algo que eu aprendi nesses anos é que não tem essa divisão. Não é profissional ou pessoal. É profissional e pessoal. Por exemplo, para mim, minha grande meta, o meu grande objetivo que eu coloquei no meu planejamento, que hoje eu já digitalizei. Eu faço esse exercício também, assim como eu orientei vocês, eu faço esse exercício no papel, porque esse papel, para mim, particularmente, eu rabisco muito. Eu vou fazendo, vou desenhando, depois eu coloco ele dentro de uma planilha, dentro de uma agenda, eu coloco ele de forma mais funcional. Aqui é para ajudar a pensar. Sempre que eu precisar pensar, raciocinar, desenvolver uma ideia, o ideal é usar o papel. Então, por isso, eu estou orientando no papel. Depois, você coloca dentro de uma ferramenta que seja mais usual para você, que se adapte melhor para você. Fala, João. Comigo tem acontecido muito o seguinte, esquecimento. Né? Quer dizer, aquela situação de gerenciar o estresse, né? Uhum. E às vezes a gente esquece. Então, uma coisa que eu tenho feito, tem dado certo, fiz um WhatsApp para mim mesmo, né? Eu tenho também. Eu gravo áudio, às vezes eu acordo no meio da noite e lembro de uma coisa, cara, me esqueci de fazer isso. E aí gravo todas as tarefas que eu tenho que dar atenção. Perfeito. Às vezes a gente, na correria, vai passando as tarefas, quando você vai ver, você esqueceu alguma tarefa até que é muito importante, você não ligou para uma pessoa, você deixou de dar atenção a algum ponto. Então, isso é uma coisa. Meu desafio é muito grande. Procura usar a agenda do celular também. Coloca esse como lembrete na agenda, para que ele venha o lembrete no horário que você... Aí vem de novo, gestão de tempo. Algo que vai te ajudar na gestão de estresse é a tua gestão de tempo. A minha empresa parou 100%, né? Quer dizer, ela chegou a gente reformulou o produto, comecei a vender bem em janeiro, fevereiro. Aí começou a vir um aviso da pandemia, minha venda chegou a 0. E 4 meses depois a plataforma estava fora do ar. Agora já renegociei a dívida com o provedor, né? E aí eu estou fazendo as etapas, exatamente o que você colocou. Perfeito. Então tem que renegociar ponto a ponto ali o que é as prioridades, né? Em ordem de precedência, né? Uhum. Então, eu procurar cliente sem fazer nada sem o servidor estar no ar e o sistema estar rodando. Exato. E, eu ainda tive o azar que passou da data lá que eu tinha que fazer o backup, terminar de fazer o backup e perdi o banco com 2.000 clientes. Então foi doloroso. Isso aí me deu uma depressão enorme. Não fique com a depressão. Fique com a lição. Da próxima vez você vai fazer o backup simultâneo. Toda vez que você receber um lead, você já faz o backup da sua máquina. Particularmente o meu site de recebo leads também. Eu sempre... É um banco de dados enorme. E muitas tabelas e tudo. Eu estava criando um espelho desse banco de dados, né? Porque veio o resultante de um desenvolvimento. Então, ele nunca está... E não deu tempo de fazer isso. Não deu tempo. Entendeu? Sim. E aí... E aí vale aquele outro ditado, não adianta a gente chorar sobre o leite derramado. O que eu posso fazer a partir disso? É um tipo um Facebook, tem as imagens dos clientes, tem um monte de coisa, Sim. Contato dos clientes, zerou tudo, estou começando do zero. Agora você já tem experiência, do zero você não está começando. Esses dias eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, que alguém me falou que o grande desafio dela, uma empreendedora, era começar do zero.
E aí eu até fiz uma live, porque aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, olha, a gente nunca começa do zero de novo. Porque a gente traz todas as experiências, todo o conhecimento que nós acumulamos da vida, que nós acumulamos em outros negócios, para agora, para esse recomeço. Eu prefiro o recomeço, porque o recomeçar, ele traz esses aprendizados para frente, ele traz para a consciência. Então, eu perceber esses aprendizados, e de novo, esse exercício que nós fizemos hoje de listar os objetivos de 2020, listar as lições de 2020, vale para esses momentos de recomeço. Aliás, eles são fundamentais para esses momentos de recomeço. Você listar as lições aprendidas. Eu faço isso de forma recorrente. Eu tenho meu negócio hoje há 3 anos. Eu fui 5 anos de uma multinacional grande, que a Angélica citou no começo, e eu aprendi muita coisa lá. Eu não comecei do zero quando eu saí de lá. Eu trouxe todo aquele aprendizado, todas aquelas lições, tanta coisa na bagagem, que hoje são mais firmes os meus passos. Porque eu não abandono essas lições, não é do zero. Eu tenho muita coisa. A minha experiência de construção naval também me ajuda hoje. Na resiliência, na questão de lidar com o estresse, lidar com conflitos, porque mais conflitos do que na naval não vi até hoje. É um ambiente bastante agressivo. Então, eu trago tudo isso como lição, como aprendizado. Ao invés de me apegar àquela dor, eu me apego... O que eu aprendi? O maior professor não é o sucesso. O maior professor é sim o fracasso, porque ele me ensina o que eu não devo fazer de novo. Ele me ensina a não repetir erros. Então, é muito importante estar atento a isso também. Mas voltando, senão eu vou ficar abrindo vários parênteses aqui, vocês vão me dando munição, eu vou abrindo, né? Eu gosto de falar, e já que o slide não está funcionando, aí eu fiquei livre, né? Então, vou falando. Eu estava falando a respeito de objetivo profissional e pessoal, o como eu enxergo eles como um só. E aí eu quero dar o meu exemplo para vocês do que eu coloquei na minha folhinha e do que eu coloquei hoje, que eu já digitalizei os meus objetivos. Eu coloquei um grande objetivo de faturamento. Particularmente, eu funciono muito bem com números, eu fiz faculdade de economia, então é importante entender a si mesmo. Vocês falaram antes de autoconhecimento, isso é fundamental. Fundamental. Hoje, o Enneagrama, que é a ferramenta que eu trabalho, é uma ferramenta de autoconhecimento, principalmente. Então, se eu ensino, eu uso para mim, né? Eu funciono muito bem com números. Eu coloquei uma ordem de faturamento com o objetivo final de 2021. Eu quero chegar ao faturamento acumulado de X. Quebrei isso mês a mês. Esse faturamento, como que ele está atrelado à minha vida pessoal e os meus objetivos pessoais? Vocês conseguem perceber isso como uma meta só? Ela abrange minha vida toda? Alguém conseguiu captar já nesse simples relato? Sim. Porque com esse faturamento, eu tenho o lucro previsto já também calculado disso. Eu vou conseguir fazer a viagem que a minha mãe tanto quer com ela para Maceió. Eu vou conseguir levar ela, ficar uma semana lá com ela. Eu vou conseguir ir 2 vezes para o sul visitar meus pais. Eu vou conseguir fazer várias, eu vou conseguir estudar mais tango e aprofundar como eu quero, porque eu vou ter dinheiro suficiente para pagar as aulas que eu quero. Eu vou conseguir equilibrar todos os pilares da minha vida. Significa que o teu objetivo precisa ser financeiro? Não, isso é o que funciona para mim, porque esse objetivo eu consigo conciliar com tudo. O meu irmão traça de forma diferente. Ele traça o pessoal primeiro e aí o trabalho é o secundário. Ele traçou uma grande viagem para a família no final da pandemia, em tal lugar, e assim, para que essa viagem seja realizada, ele tem que ter mais X clientes, X faturamento, isso. E aí, apoia, entende? Eu coloco um grande objetivo e eu coloco as ações que vão gerar esse objetivo e que vão sustentar as outras áreas da minha vida. Assim, eu ajudo o meu cérebro a não me sabotar com vários objetivos, porque eu tenho que conseguir mais cliente, eu tenho que aumentar meu faturamento,
Eu tenho que colocar todo o digital para funcionar, para daí eu conseguir ir para casa, para eu conseguir fazer a viagem com a minha mãe, para eu conseguir... Nossa, é muita coisa. Qual eu vou fazer primeiro? Quando eu coloco que na minha cabeça funciona de forma abrangente e que ele vai viabilizar os outros, ou que ele vai levar a ações que viabilizem os outros, fica mais simples. Eu preciso ter 1 ou 2 grandes objetivos e focar nas ações e não no objetivo. A criação do objetivo é para deixar claro para vocês onde vocês querem chegar. Onde eu vou chegar em 2021? A partir desse objetivo, o apego não é o objetivo. Aliás, não devemos ter apegos, né? Não apeguem-se ao objetivo, mas elenquem e deixem claro as ações para a realização desse objetivo. Sustentabilidade e perenidade pode ser... Eu não entendi, Márcia. Sustentabilidade e perenidade como objetivo? Não. Procurem, a gente não vai ter tempo, mas procurem aí no Google rapidamente, metas SMART. Uma meta, um objetivo, ela precisa ser SMART, ela precisa ser temporal, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser relevante. Então, sustentabilidade e perenidade é muito vago. O que é isso? O que é ser sustentável? O que é ser perene? Perenidade dura quanto tempo? O que é isso? Sustentabilidade é quanto? É o quê? Você precisa deixar isso mais objetivo, mais claro, mais palpável. Quanto mais palpável e real, melhor vai ser para que vocês consigam planejar de fato e realizar. Outra coisa muito importante, eu estou vendo o tempo. Do que ela colocou. Eu acho o seguinte, a preocupação dela é que ela consiga reproduzir o negócio durante mais tempo. Então, que não caia um degrau, né? Ela suba um degrau e caia de novo. Perfeito. Tem uma boa e uma má notícia. Né? A boa e uma má notícia. A boa é que você pode planejar isso. A má notícia é que você não vai crescer o tempo inteiro sempre. Você vai cair um degrau, esporadicamente. As maiores empresas do mundo, elas não têm um crescimento linear. Nós também não temos. Então, quanto antes nós percebemos e aceitarmos isso, melhor é. E aí é que eu ganho mais pé no chão na hora de planejar. Porque eu não crio essas ilusões utópicas de que eu vou crescer o tempo inteiro, em 2 anos eu vou me tornar uma mega empresa e dominar o Brasil. Não sei, startups hoje crescem muito rápido. Isso pode acontecer, mas eu não posso ter isso como a grande verdade e a grande busca na minha vida. Eu preciso entender que pode dar errado, eu preciso entender que o crescimento, ele pode subir, pode cair, pode... Então, eu preciso prever isso também. Tem que gerenciar as incertezas, os riscos, né? Exato. Então, tem que estar muito antenado. Uma coisa importante é você estar antenado em tudo. Economia, saúde. Exato. Coisas que você aparentemente acha que não é importante, mas tudo isso afeta. Tudo afeta, sem dúvida. Toda a realidade é interligada. Então, a única maneira que eu te dou, Márcia, isso aí é ela estar antenada no que pode afetar o negócio dela. E ver as oportunidades também, né? Exato, perfeito. Uma dica que eu te dou, que é uma coisa que eu faço, é além de desenhar esse do ano, eu pego um outro e divido assim também, similar com esse, só que aí ao invés de eu colocar os meses aqui, eu faço cada lado como sendo um ano, e aí eu divido em 2 em semestre, e aí eu faço mais 4 anos. É uma previsibilidade, um planejamento de 4 anos. Quais são os crescimentos? Aí para essa perenidade e sustentabilidade é interessante você fazer mais alguns anos. Aí não é só planejamento de curto prazo, muitas vezes a gente só pensa no planejamento de curto prazo. 5 anos é médio prazo e o longo prazo é acima de 10. É importante que você também tenha planejamentos para curto, médio e longo prazo. Hoje nós estamos falando de planejamento anual, então eu nem estou entrando nessas ferramentas, mas já dou uma dica aí, é importante que você faça para frente também e deixe o mais objetivo e claro possível. Coloca dentro de uma SMART e entenda que
nós aprendemos com 2020 sobre as incertezas, sobre a imprevisibilidade, sobre as questões que não estão no nosso controle. E aí vem a outra grande lição disso daqui. Esse planejamento, ele é para fazer e guardar na gaveta? É uma pergunta. Eu faço, eu deixo lá e eu espero, vou fazer as ações e tudo vai dar certo. Monitorar, né? Oi? É para monitorar constantemente e rever, né? Exato, rever e adaptar. Rever e adaptar. Rever e adaptar. Rever e adaptar. O meu projeto, por exemplo, um exemplo meu de novo. Eu comecei a dar cursos de Enneagrama no final de 2019. Eu já venho estudando ferramenta há muitos anos, mas eu brinco que eu tive pulhão no final de 2019 de abrir uma turma. Eu comecei a fazer as turmas e estudei muito ele para adaptar para online. Eu já vinha estudando, a minha previsão era adaptar ele para online em janeiro de 2021. Adivinha quando que eu lancei ele online? Na véspera da pandemia. Não, 2 meses depois da pandemia. A última palestra presencial que eu dei foi para a Berge, essa palestra de planejamento anual, lá no dia 14 de março de 2020. Foi o meu último evento presencial, quarentena decretada no dia 15, eu acho. Foi no dia 12, 13, agora eu não lembro o dia que eu fiz para a Berge. Foi dia 14. Foi numa quinta-feira. Foi o nosso último evento presencial. Oi? Também. Foi o nosso último evento presencial também. Exato. E foi dia 14 de março, se eu não me engano. 14 de março. Aí no sábado foi decretado, foi na quinta, no sábado foi decretada a pandemia, a quarentena, fechou tudo. E aí foi cancelada toda a minha agenda. Tchau. Dependo de aglomeração, né? Eu brinco que eu dependo de aglomeração, eu dou treinamento presencial. Fim. Eu levei o restante de março e abril que eu rodei um teste. Eu rodei um teste do Enneagrama. Ele já estava sendo preparado, eu rodei um teste entre amigos, no online, intensivo, deu certo, deu errado, várias coisas deram errado, entendi. Em abril eu lancei minha primeira turma. Em abril eu comecei a vender. Era para ser em janeiro de 2021, era para ser agora. Eu lancei lá. Como eu já vinha no planejamento, ficou mais fácil de eu conseguir me adaptar e ter menos perdas durante a pandemia. Por isso é tão importante nós termos essa previsibilidade, termos esse planejamento, porque nós conseguimos ajustar quando eu preciso puxar, quando eu preciso empurrar alguma coisa para frente. Outros objetivos que eram de 2020, agora estão lá para 2022. Não adianta, eu não vou conseguir fazer. Nem em 2021 eu não vou conseguir fazer. Eu já sei que vai ser inviável. Como, por exemplo, aulas de tango que eu queria fazer, que eu quero fazer na Argentina. Não vai ser viável em 2021. 2022, olhe lá. Então, nem tento colocar nesse ano. Por isso é tão importante termos esse planejamento e sabermos que ele é flexível. Ele precisa ser flexível e ele precisa ser revisitado. No mínimo mensalmente. Por que no mínimo mensalmente? Nós não fizemos ele mensal? No final do mês, eu tenho que vir aqui e fazer o balanço se eu atingi ou não. Eu cheguei, eu consegui os 2 clientes a mais que eu coloquei de objetivo em janeiro? Eu consegui 3. Quer dizer que eu vou ajustar as próximas metas, eu vou diminuir essa daqui, eu vou manter, o que eu vou fazer? Dos 2 eu só consegui 1, então em fevereiro eu vou buscar 3? Mas fevereiro talvez não seja um bom mês para o meu negócio, então eu vou colocar 3 para março, para que eu não perca a minha meta no final do ano. O que eu vou fazer? No mínimo todos os meses, eu preciso revisar isso e reordenar, e reorganizar, e atualizar. Deixa eu ver o que a Janaína colocou aqui. Campo da saúde do peso, coloquei... Opa, entrou outra coisa aqui. Coloquei na agenda impressa e uma meta mensal, menos 1 quilo até pelo menos julho. Para isso, atividade física no mínimo 30 minutos todo dia e reduzir o consumo de açúcar, farináceos e regular meu horário de sono. Perfeito. Janaína, agora pense em tornar isso prazeroso de alguma forma. Como você pode transformar esse consumo, a redução de consumo de açúcar, farinha, de alguma forma, com alimentos que te deixem feliz também, para ajudar a realização da tua meta. Aí vocês vão aprofundando. Trabalho com previdência complementar, área de atendimento. Desde março, home office. O que fiz para melhorar...
o meu rendimento profissional, curso online, melhoria de atendimento, com uso de tecnologias, melhorar a organização, já que agora o papel quase não existe. Isso, exatamente. Vocês vão procurando, vai adaptando, vai procurando ferramentas que podem ajudar vocês. É muito importante isso. Algo que eu falei essa semana também, lá nas minhas redes sociais, foi a respeito dessa independência. Eu trabalhei numa empresa em que tornava as pessoas uma espécie de refém dela. O tempo inteiro ficava vendendo treinamento. Você sempre estava precisando de mais um treinamento deles e você nunca conseguia ser independente. Eu não gosto disso. Eu prefiro que você seja independente, que você tenha essa capacidade de flexibilidade, de poder pensar, raciocinar e reavaliar os teus passos, os teus objetivos. E algo que eu incentivei na minha rede social foi justamente essa questão de buscar. E não buscar só cursos, buscar leituras, buscar esse raciocínio independente. Então, se tiver um espacinho aí na agenda de vocês, ainda no planejamento, coloca essa busca, o entendimento por essa busca de ferramentas, essa busca de raciocínio independente, para que vocês tenham maior gestão estratégica sobre a vida de vocês, sobre o negócio, sobre o trabalho, sobre tudo isso. Mais perguntas, gente? A ferramenta eu já entreguei. Que a gente precisa, vocês falaram muito de inteligência emocional. Nós precisamos prestar muita atenção, de novo, a essas incertezas e a volatilidade das nossas emoções. Nós, de certa forma, quando falamos em inteligência emocional, trazemos a ilusão do controle das nossas emoções. Eu vou aprender a controlar as minhas emoções, eu vou ter domínio sobre elas, e aí eu vou fazer tudo o que eu quiser da minha vida, da forma como eu quiser, e tudo vai ser lindo, maravilhoso, um mar de rosas. Se fosse assim, todo mundo era milionário, saudável, lindo, lindo, perfeito, né? Não é. Não é. O oposto é mais verdade do que isso. As nossas emoções são quem nos domina a maior parte do tempo. Elas são automáticas. O que eu consigo fazer é ter maior consciência sobre elas, entender o que eu estou sentindo agora. Opa, agora eu estou sentindo cansaço. O que acontece com a minha produtividade quando eu estou cansado? O que acontece com o meu humor quando eu estou cansado? O que eu naturalmente faço quando eu estou cansado no piloto automático? Entender esses gatilhos, entender esses fluxos para que eu tenha maior gestão. Eu fico mal-humorado quando eu estou cansado. Então, eu não vou ter conversas relevantes, importantes com pessoas que eu amo. Porque eu tenho o risco de agredir essa pessoa, mesmo sem que eu queira verdadeiramente, sem que eu tenha a intenção. Porque o meu humor está afetado pelo meu cansaço. E é importante entendermos que as nossas emoções, elas sim nos dominam, nos direcionam, digamos assim. Ela tem o volante, muitas vezes, do nosso pensamento, dos nossos comportamentos. Quando eu entendo isso, eu passo a interferir no meu comportamento. Ela vai vir de forma automática, só que antes da água ferver, você coloca uma água para ferver, antes de ela borbulhar, ela começa a soltar aquelas bolinhas bem pequenininhas, não é? Bem pequenininhas, aquelas bolinhas de água. O importante é que a gente aprenda a observar a si mesmo quando essas bolinhas estiverem aparecendo, para que eu desligue o fogo e ela não ferva. Isso é gestão de emoções. Eu não vou dominar a temperatura da água. Agora, eu vou interferir na intensidade dela. Ficou claro ou muito complexo isso, gente? Às vezes eu fico em dúvida se eu consigo deixar de forma clara. Ficou claro, adorei o exemplo da água. É bem assim que funciona, pelo menos para mim, para a maioria das pessoas que eu conheço. Exatamente. Antes de explodir, eu consigo controlar isso. Antes de desistir de um objetivo, aí eu consigo... Opa, eu estou cansada agora. Ao invés de desistir, será que não é melhor eu descansar e depois retomar?
Antes de fazer mal feito, talvez eu descanse e depois retome. Isso é inteligência emocional, tá? Dúvidas, perguntas? Caso contrário, eu já vou finalizando. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui. Sem o aprendizado do controle das emoções, os avanços são mais obstaculizados. Exato, Márcia. Agora, troca essa palavra controle por gestão. Troca essa palavra controle por gestão das emoções, gestão dos comportamentos. Tá? Porque se nós ficarmos pensando muito em controlar, nós nunca vamos conseguir controlar, nós nunca vamos chegar a esse objetivo de entender melhor e gerir melhor as nossas emoções. E aí, ao invés desse conhecimento se tornar algo que encurta caminhos, um acelerador, ele se transforma num freio, ele se transforma em mais um obstáculo. Qual sobre sua visão sobre pessoas que têm muito sucesso? Dinheiro, carreira, reconhecimento, corpo sarado e afins, mas tem pouco ou nenhum equilíbrio emocional. Então, primeiro que sucesso é muito subjetivo, né? Cada pessoa tem um conceito de sucesso diferente do outro. Tem pessoas que vivem muito de aparência, sim. Normalmente, essas pessoas têm um problema com elas mesmas, né? Uma dificuldade de lidar consigo mesma, uma falta de autoconhecimento muito grande e uma necessidade de aceitação muito grande. O ser humano ele tem 3 grandes instintos que eu ensino lá dentro do Enneagrama, eu vou citar rapidamente para vocês para ilustrar isso. Os nossos instintos são a autopreservação, que é a sobrevivência, social, que é o convívio, a aceitação, o pertencimento, e o sexual, que é relacionado à ação, não somente a reprodução, mas a ação, a presença, a força. Então, é sobrevivência, pertencimento e força. Essas pessoas, normalmente, elas têm uma necessidade de pertencimento e aceitação muito maior. E aí elas acabam esquecendo a autopreservação e se tornando, muitas vezes, doentes. Elas se alimentam dessa mídia, dessa exibição. Então, eu acredito que é importante buscar equilíbrio. E aí, muitas vezes, nós olhamos para essas pessoas e julgamos, poxa, não tem inteligência, não tem equilíbrio emocional, é lindo, maravilhoso, um monte de dinheiro, né? A carreira estável, mas é grosso. E nós? Como que eu consigo ser um exemplo para essa pessoa também, que de repente inspirá-la de alguma forma a buscar esse equilíbrio emocional? Um dos Oi? motivos de eu ter feito essa pergunta é porque sempre que eu vejo alguma entrevista com pessoas de negócio, até pessoas famosas, bem-sucedidas, eles sempre usam a palavra que você corrigiu. Eles sempre falam, tem que ter controle emocional. Eu crio uma barreira para as minhas emoções e entro só no lógico. Mas pelo que eu estudo e na minha própria experiência, eu sei que isso não é possível. Controlar. Exato. Às vezes, para mim, que entendo um pouco disso, e para outras pessoas, essa impressão de que, nossa, como eu sou falho, como eu sou inferior, porque eu não consigo controlar minhas emoções como essa pessoa consegue. Então, é muito confuso isso, né? Isso aí eu acho que tem um negócio que a sociedade nos educa desde de bebê, né? Que é a síndrome do impostor, né? A gente acha que a gente não pode fazer alguma coisa. Que quando a gente a síndrome do super-herói também, não sei se vocês já ouviram falar. Essa eu não escutei, a do impostor, que a gente acha que a gente está no lugar errado porque a gente acha, poxa, como é que eu posso chegar lá? E a gente pode. A gente fica, às vezes, se subestimando na capacidade que a gente tem. Exatamente. Sim, Sabrina? Não, eu já concluí. Eu tenho esse ponto de vista também da jornada do herói que a gente quer seguir, que é o que é vendido pra gente o tempo todo, em tudo que a gente vê e na sociedade. Isso, a jornada do herói é uma coisa, a síndrome do super-herói é outra. A síndrome do super-herói, ela é mais relacionada a esse modelo que você acabou de falar, que você acabou de citar e perguntar. Principalmente os líderes, eles são empurrados a essa visão de eu não sinto, eu bloqueio as minhas emoções, eu não sinto nada, eu não me abalo por nada, eu não tenho ansiedade, eu não tenho raiva, eu não tenho estresse, eu não tenho nada, eu sou o cara. Vem aqui que eu derrubo a rocha e tá tudo certo. Na verdade, não é assim que acontece. E vem muito culturalmente
de que o poder e o sucesso está em não sentir. Nós aprendemos muito na nossa infância, a nossa geração e as antigas gerações, é que sentir é algo ruim, sentir é algo que te prejudica, né? As emoções te prejudicam. Quando, na verdade, o que torna o ser humano, né, ser dominante sobre a Terra, é justamente a nossa capacidade de sentir e de nos unirmos. Mas isso a ciência tem trago muito recentemente. Um dos livros que a Sabrina provavelmente já viu é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, e as pesquisas sobre o nosso cérebro, elas vêm aí da década de 80, 70, 90, trazendo essa importância das emoções, o quanto não existe área morta no nosso cérebro, que é aquelas cirurgias de retirada de pequena parte do cérebro, acidentes vasculares, em que a pessoa permanece inteligente, racional, mas o comportamento altera bruscamente. E isso é altamente prejudicial. Então, essas pesquisas elas são mais recentes, por isso nós temos essa ilusão e ainda vemos tanto na nossa sociedade a valorização do não sentir, do controlar as emoções no sentido de negá-las e abster-se delas. Isso é uma grande ilusão, isso não acontece. Quanto antes nós entendermos que elas são importantes e que nós precisamos sim compreendê-las para então gerir melhor isso e tornar essa relação entre todas as emoções saudável, melhor é. Porque, por exemplo, outro grande erro é nós pesarmos as emoções. Alegria é bom, raiva é ruim. Por quê? Também não existe isso de emoção boa ou ruim. A raiva, muitas vezes, é um dos maiores impulsionadores de resultado, um dos maiores impulsionadores à ação. Porque você fica com maior potência de agir, sim, quando você tá com raiva, porque o teu coração acelera, o teu sangue pulsa mais rápido, e aí você pode, se você tiver consciência, antes de você explodir e gritar com alguém ou bater em alguém, você pode desligar o fogo e usar essa água nessa temperatura mais quente para algo útil, como, por exemplo, vou dar outra analogia aqui. Antes de ferver, eu desliguei o fogo, vou pegar essa água e vou lavar uma louça engordurada. Porque com a água fria não vai sair, não vai ficar limpo da mesma forma um vidro engordurado. Mas a água quente vai ser mais eficiente, mais eficaz nessa limpeza. Então, a raiva, ela também pode ser útil. E nós, muitas vezes, temos essas ilusões. Falei pra caramba, gente. Mas foi ótimo. Estourei o tempo faz tempo. Não, foi ótimo, muito obrigada. Dentro dessas pesquisas que eu faço a respeito de controle emocional, eu achei alguns artigos sobre pesquisas que eram feitas na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Uhum. E, na verdade, a popularização desse conhecimento sobre gerenciamento de emoções é recente, mas esse conhecimento existe há muito tempo. Exato. E já foi muito usado contra as pessoas, né? Contra a vontade própria, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o partido do Hitler usava muita raiva para a ação, mas mantinha aquela raiva isolada naquele sentimento de ação pura para combate de ideais que eram contra os deles. Tanto que a arte, ela era escondida das pessoas, né? Ela era abolida totalmente, as artes visuais eram escondidas em galpões, a música era proibida para que o estímulo de outras emoções que não fossem a raiva ou emoções relacionadas aos objetivos que eles queriam alcançar não fossem estimuladas nas pessoas. Então é bem interessante isso. Muito interessante, muito interessante. Nós vemos, né, por exemplo, O Príncipe, que foi escrito lá 1800 e tanto. Ele também aborda lições sobre o uso das emoções das pessoas. A Arte da Guerra, que é um livro também antigaço, ele também fala muito sobre a abordagem e o uso das emoções das pessoas a favor e contra de forma manipulativa. Por isso, talvez, aí é uma suposição minha, que as emoções tenham sido demonizadas em dado momento e que, por elas terem sido usadas tanto de forma negativa, historicamente, se criou essa ilusão de que elas eram ruins e tornavam o ser humano ruim. Para você ter sucesso e ser ótimo, você precisava anular as emoções. Algo que eu ouvi ano passado, por exemplo, com a pandemia, todo mundo foi afetado em maior ou menor grau com a pandemia. Eu tive algumas questões, alguns conflitos, né, com parceiros e com amigos, com parceiros de negócio.
E eu tinha ficado extremamente chateada com a atitude de uma pessoa que tinha sido agressiva para comigo e com outras pessoas e desrespeitoso. Quando um amigo chegou e disse assim, Daiane, você é especialista em inteligência emocional, você não pode ficar chateada. Você precisa entender ele, porque ele não estuda tudo isso que você estuda, ele não tem esse conhecimento, precisa ter caridade para com ele e conversar e ajudar ele. Era uma pessoa que já vinha tentando ajudar há 2 anos. 2 anos você tá ali. Então, olha, eu posso ser especialista em inteligência emocional, mas eu não sou Buda, né? Eu não transcendi, eu ainda reconheço, justamente por ser especialista em inteligência emocional, eu entendo que eu sou humana. E eu posso sim me sentir chateada, eu posso sim ficar triste, isso não é ruim. Para mim, particularmente, ele me ajuda a refletir sobre a vida e sobre pontos, sobre o que tem valor ou não. E naquele momento eu decidi sair daquele grupo. Eu disse, olha, eu estou chateada e pesando aqui em gestão de tempo, o tempo que eu estou colocando nesse grupo está prejudicando o tempo que eu poderia colocar em outro grupo e poderia ser positivo para mim. Então, todas as emoções, elas podem vir a ser positivas se eu souber lidar com elas e não negá-las. Não é porque eu estudo, a Sabrina já estuda há um tempo pelo jeito, que dá para perceber, que a gente não vai sentir. Não é por isso que nós somos falhos, como ela falou, que às vezes ela se sente falha. Isso não é falha. Isso é ser humano. Faz parte da gente. Sem esses instintos, sem essas emoções, nós não estaríamos vivos. Então, entender que elas acontecem, entender o processo emocional é importante. E aí, agora, para finalizar, vou vender um pouco meu peixe, se vocês me permitem, né? Falar de Enneagrama. O que eu gosto do Enneagrama é que ele me dá esses processos. Se eu estou com raiva agora, entendendo o meu perfil de personalidade, eu entendo qual é o meu, normalmente, o meu próximo gatilho, a minha próxima emoção, e como eu vou usar isso de forma positiva. E é por isso que eu uso essa ferramenta e ensino essa ferramenta. Porque eu acredito que ela pode ser importante e ela pode ser usada diariamente por todas as pessoas. Ela não vai mudar a vida de ninguém drasticamente. Nossa, eu fiz Enneagrama, mudou minha vida, agora eu sou o cara, eu controlo as emoções, eu faço e aconteço. Não. É uma ferramenta assim como essa. Não é porque eu ensinei vocês eu trouxe agora uma ferramenta de planejamento que todos os planos de vocês vão estar perfeitamente organizados e vocês vão realizar tudo. Isso vai depender de N fatores, alguns sob o controle de vocês e outros não. A mesma coisa acontece com as ferramentas de autoconhecimento e gestão emocional. Vocês vão aprender uma ferramenta que vocês vão poder usar ou não, que vocês vão se adaptar a ela e que vocês vão conseguir talvez melhorar a gestão, muito provavelmente melhorar a sua gestão de emoção, o seu comportamento e o seu nível de saúde, digamos assim, em comportamentos, em emoções. Então, por isso que eu gosto muito do Enneagrama, que diferente de outras ferramentas que te dá uma personalidade lá, deixa eu tentar colocar a figura dele aqui, vamos ver se meus slides ajudam. Apareceu, não vou projetar porque ele não está colaborando comigo. Esse é o Enneagrama, diferente de outras ferramentas, ele não traz só o melhor. Nossa, como você é bom como você é extrovertido, você é bom em comunicação, você influencia bem as pessoas. Não, esse é o cara do 2 aqui, que ele também é orgulhoso, ou do 7, que ele também tem dificuldade de foco. Ambos são os melhores comunicadores, mas eles têm dificuldade de foco, eles têm uma dificuldade de relacionamento, porque eles cobram muito das pessoas também. Então, o Enneagrama, ele te traz a tua luz e a tua sombra, como o Jung falaria, né? O teu lado sombra também. Tem certa correspondência com os arquétipos de Jung. Tá? Tem similaridades com os arquétipos de Jung, por exemplo. Então, ele traz o teu lado sombra, o teu lado luz, os vícios emocionais, o que, de acordo com o seu perfil, pode ser mais difícil, mais prejudicial, como você deve aproveitar as habilidades que você tem e como para sair desses vícios emocionais. Então, esse é o Enneagrama. E finalizando, ele não vai realmente para frente, aqui não tem jeito. Eu tenho uma turma de Enneagrama agora em fevereiro, tá? Dia 13 de fevereiro começa uma turma nova. Para quem
for da Berge, quem esteve aqui, eu vou colocar 20% de desconto, basta entrar em contato comigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar meus contatos aqui para vocês. Eu acho que eu vou colocar no chat, porque meu slide não está funcionando, não tem jeito. Vou colocar no chat para vocês. E eu também trabalho com mentorias, tanto em grupo quanto individual. Ambos eu vou colocar 20% de desconto para quem quiser conhecer mais profundamente, entender melhor a respeito, fica à vontade, tá? Para entrar em contato comigo, tanto por WhatsApp, pode acessar o meu site, é muito simples, daianesantos.com.br, simplesmente você já está acessando o meu site. E é isso. Mais alguma pergunta, gente, enquanto meu computador resolve funcionar para colocar meus contatos? E de minha parte, é basicamente isso que eu gostaria de deixar com vocês, que vocês pensassem mais nas suas emoções como algo positivo e um impulsionador, tanto de planejamentos quanto de ações e resultados na vida como um todo. Tem o LinkedIn da Daiane de Souza Santos. Bom, gente, então muito obrigada a todo mundo que participou, a Daiane, acho que foi bem enriquecedor, principalmente para quem estava aqui, que conseguiu tirar suas dúvidas, e sempre que você precisar, Daiane, basta entrar em contato com a gente, qualquer coisa que nós pudermos ajudar, estamos sempre abertos para você, tá bom? Obrigada, Angélica, igualmente.